Bom dia, queridos! Chegando para mais um tempo com Deus, um tempo de comunhão, um tempo de renovação com o Senhor, amém? Todas as vezes que nós chegamos na presença de Deus, Ele vem, Ele nos ajuda, Ele nos orienta, Ele nos dá direção, Ele continua conosco, não é? Ele renova as nossas forças, Ele é fiel. Ele é justo, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, diz a palavra, que não há um Deus como Ele, que trabalha em favor dos seus, Ele intercede por nós, amém? À direita do Pai, Ele está intercedendo por mim e por você. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco nessa manhã? Vamos convidar o Espírito Santo para tomar o controle desse momento. E eu não sei como está o seu coração hoje, mas o Espírito Santo sabe. Então, coloque a mão no seu coração, peça ao Espírito Santo que ministre, que renove as tuas forças, porque há um princípio espiritual que diz que Ele dá força ao cansado e Ele levanta quem não tem nenhum vigor. Esse princípio seja revelado e cumprido na tua vida agora, porque o Senhor te dá força e o Senhor levanta o que não tem vigor, o Senhor restaura as forças, o Senhor dá ânimo, e seja qual for o ponto da tua necessidade, eu sei que Deus é fiel, o Senhor é maravilhoso e pode tocar agora e pode fazer mover o que estava parado, e pode curar a tua dor, e pode te livrar de todo sentimento estranho. Então, em nome de Jesus, nós oramos, Deus. Coloca a tua boa mão sobre nós nessa manhã. Faz verdade, ó Deus, a tua palavra na vida dos meus irmãos, porque ela diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E já amanheceu, Deus. A alegria vem pela manhã. Reveste-os de alegria, reveste-nos de alegria. Consagramos a nossa casa, consagramos o nosso dia a Ti, os nossos passos, as decisões que temos que tomar. Senhor, que o dia de hoje seja produtivo. Cada segundo, cada minuto, cada hora seja administrada, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Fica conosco, Senhor, e aqueles que chegarem nessa sala, cheguem cobertos com o sangue de Jesus. Cheguem com um coração preparado para receber a Tua palavra, a Tua revelação, Senhor, e que eles sejam transformados. Eu te suplico, Deus, que haja aprendizado e mudança na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. E cada dia o Senhor nos renova, o Senhor tem uma palavra para nós, para o nosso coração, o Senhor restaura as nossas forças, por quê? Porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E a palavra que Deus plantou no meu coração hoje é de uma intercessora que venceu os obstáculos da vida, que venceu as dificuldades, os impossíveis, os preconceitos, e ela conseguiu chegar até Jesus e mudar ali conceitos, valores e liberar no mundo espiritual o sobrenatural. Quando você chega diante do Senhor com um coração sincero e você não desiste, você vive a palavra que diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á. Você entende que através da oração você pode ter resultados no mundo espiritual e você pode desenvolver relacionamentos com o Senhor, ser abençoado e abençoar a muitos. Você encontrou a chave que vai abrir portas para você no mundo espiritual. Vamos ler Mateus capítulo 15 e nos revestir da palavra do Senhor no versículo 25. Mateus 15, 25.
Diz assim, vamos ler a partir do 21, que conta o contexto, a história de Jesus naquele lugar. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então os discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Glória a Deus, ela não desistiu. Ali, a cura da filha de uma mulher cananeia, não é? Os cananeus têm todo um pano de fundo histórico, falando como eles adoravam outros deuses e eles cultivavam a adoração a Baal e não tinham um só Deus, tinham vários deuses. E Jesus estava mostrando naquele momento ali que ele tinha uma missão principal, a casa de Israel. Mas entrou no caminho dele, na estrada por onde ele ia, não é? Quando ele saía daquele lugar, ele retirou-se para a região de Tiro e Sidom, que era realmente aquela região onde estava aquela mulher. E é muito interessante, porque no caminho, Jesus realiza o milagre. Amém? Deu um probleminha técnico aqui, eu tive que consertar, queridos. E Jesus passou por aquela cidade, mesmo não sendo uma cidade da casa de Israel, era um caminho. Era um caminho, não é? Essa região era uma região do Líbano e era o caminho. Não importa por onde você esteja, aonde você esteja, o fato é que o Senhor também te alcança. Então aquela mulher era estrangeira, diz a Bíblia que era de Sidom, ela não tinha direito, né, à promessa dos filhos, né? Mas, conforme João depois declara e nos evangelhos, ele veio para os que eram seus, os da casa de Israel, mas os seus não o receberam. Mas ela entendeu no espírito dela que não tinha como ela estar na presença daquele que era o abençoador, daquele que era cheio de misericórdia, sem usufruir das bênçãos dele. Infelizmente, tem muitas pessoas que parecem estar na presença de Deus, vão a lugares, a igrejas, a reuniões, a células, a encontros. Parece que estão na presença de Deus, mas estão tão longe. Você precisa encontrar espiritualmente esse lugar espiritual, essa dimensão espiritual que te aproxima do Senhor e você não pode sair dali sem ser abençoado. Esse lugar pode ser aí na tua casa agora. Você não pode sair desse lugar, desse tempo, dessa dimensão, sem ser abençoado. Apesar daquela mulher não ter direito à promessa, ela tinha um motivo sério no seu coração. A sua filha estava sofrendo, a sua filha estava endemoniada, a sua filha estava sofrendo e ninguém conseguia resolver o assunto dela, o problema dela. E ela entendeu que poderia usufruir até do resto, das migalhas que os filhos desperdiçassem. Porque muitos da casa de Israel e até escribas, fariseus, não reconheciam Jesus como Senhor,
não reconheciam Jesus como da linhagem de Davi. Senhor, filho de Davi. A primeira coisa, embora ela não era judia, não fosse judia, ela reconheceu: Ele é Senhor, Ele é meu Senhor. Você precisa reconhecer que Jesus Cristo é Senhor sobre a sua vida. É fato que coisas difíceis nos acontecem. É fato que momentos que nós não queríamos passar, nós estamos atravessando. Mas é fato que Ele é Senhor. Ele é soberano, Ele é quem governa, Ele é que sabe todas as coisas, Ele é que determina, Ele é que escreve a história dele através da minha vida. E Deus, através da vida daquela mulher, estava escrevendo uma história de quebra de padrões, de quebra de paradigmas. A partir de agora, o Senhor estava mostrando que Ele poderia abençoar a qualquer pessoa. Não há impossíveis para Deus. O Senhor pode abençoar qualquer pessoa, mesmo que ela se sinta indigna, mesmo que ela não se sinta merecedora. Se ela for aos pés do Senhor, se ela insistir, se ela bater, a porta vai se abrir. Ela reconheceu que Ele era o Senhor, filho de Davi, porque Jesus, nascido de Maria, Maria era da linhagem de Davi, da genealogia de Davi, e ela clamava: Senhor, tem misericórdia. Um clamor, com dor, com choro. Ela não aguentava mais. E você? Quando você não aguenta mais, o que você faz? É hora de se lançar aos pés do Senhor, de orar e saber que não há impedimento. A princípio, Jesus disse para ela: não é bom, né? Que a princípio ele não respondeu nada. E às vezes é assim. Você pede e parece que você não sabe o que acontece, é tudo silêncio. É tudo silêncio. Mas mesmo no teu silêncio, Deus está operando. Deus está agindo. Depois os discípulos começaram a se interpor. E às vezes até religiões se interpõem, te impede de um relacionamento íntimo com o Senhor, porque ficam te impondo regras, ficam te impondo deveres, obrigações. A única obrigação, regra que você precisa aprender é: arrependa-se, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É algo que acontece dentro do seu coração, entre você e Deus. Como está o seu coração hoje? Ora ao Senhor, é você e Deus. Arrependa e se converta. O que é se converter? E olha que ele estava falando para crentes, hein? Não era para incrédulo, não. Se converta. Também para os crentes ele falava: muda a sua rota. Você está indo em rota contrária àquilo que Deus quer que você faça. Se você percebe que está indo em rota contrária ao que Deus quer que você faça, muda hoje. A mulher não se conformou de estar na presença do Senhor e não usufruir do seu poder, e não usufruir da graça, não usufruir da misericórdia de Deus. E ela era uma mulher estrangeira. E o Senhor estava rodeado de pessoas que ali andavam com ele e estavam indiferentes. Mas uma mulher clamou. Ela, no coração dela, ela certamente dizia: não vou sair daqui até que Ele me abençoe. Só Ele pode me abençoar. Só Ele pode me abençoar. E às vezes temos causas e temos problemas e situações que desistimos, que paramos, ficamos paralisados no engano de que não vai ser resolvido. Diga bem alto: a minha situação vai ser resolvida. Eu tenho um Deus vivo.
Jesus, o mesmo Jesus que operou milagre no passado, é o mesmo que opera hoje. E ali, queridos, a gente percebe, lendo essa história, que muitos não se dão conta que estão vivendo de migalhas há anos, quando deveriam estar sentados à mesa. Ela lutou pelo direito dela. Ela lutou em oração. Deixe as migalhas hoje. Porque o diálogo com Jesus continuou. Ela quebrou o paradigma e abriu um diálogo com Jesus, numa sociedade machista. Como mulher, ela quebrou todos os preconceitos e foi falar com Jesus. Embora os discípulos reprovavam e queriam que ele expulsasse ela dali, ela continuou. E Jesus disse, não é bom que o pai não dê aos filhos, né, o pão, né, e dê aos cachorrinhos, né, como eram conhecidos os cananeus, né, eram conhecidos como cães, mas Jesus usou até uma palavrinha assim mais de pet, né, dos cachorrinhos, mais suave. E a mulher, na lata, ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas. O que ela estava dizendo é que um pouquinho, bastava um toque, bastava um pouquinho da virtude do Senhor, a situação dela seria resolvida. Porque ela desejava muito a presença de Deus. Muitos têm a possibilidade de estar na presença de Deus todos os dias, de irem a cultos, né? Numa situação normal, sem o confinamento. Hoje eu falava com o pastor Patrick, lá na Uganda, porque lá já são 6 horas para frente. Ele disse, pastor, está difícil, mas eu continuo firme na oração, continuo firme no jejum. Está difícil, uma situação terrível de pobreza, de miséria, está difícil. Mas ele está clamando, ele encontrou um caminho, uma ponte. Encontra esse caminho, segura na mão do Senhor. Ele venceu os preconceitos no meio de uma sociedade religiosa para buscar o Senhor. O estrangeiro não podia nem pronunciar essa palavra, filho de Davi, mas ela reconheceu que Jesus era filho de Davi. Ela reconheceu que Jesus era Senhor, embora o povo dela adorasse outros deuses. Ela também quebrou barreiras e ela disse, esse é o Deus que vai mudar a minha vida. Esse é o Senhor que vai mudar a minha vida. Esse é o Senhor. Oh, que maravilha, queridos. Deus quer salvar porque Ele quer. Ele quer salvar. Deus quer salvar. Havia um homem que era um dos grandes avivalistas. Ele se chamava William Seymour. E ele que trouxe aquele avivamento. Talvez você já tenha ouvido falar da Rua Azusa, não é? Lá nos Estados Unidos, ele era um líder afro-americano e ele viveu um absurdo do racismo na época dele, porque ele tinha sede da palavra de Deus, né? Isso, estamos falando de 150 anos atrás. O Evangelho, quando alguém tem sede, quando alguém busca, quando alguém ora, né? O Evangelho se torna vivo e sobrenatural. Então você pode fazer a diferença como aquele jovem fez a diferença. Ele era filho de ex-escravos. Os pais dele tinham recém sido libertos da escravidão. E ele tinha um desejo, e ele tinha sonhos, ele tinha visões e de que algo ia acontecer. E ele se movia pelo relacionamento que ele tinha com Deus. Aos 25 anos, ele mudou de cidade, ele foi ser porteiro numa ferrovia, né, numa companhia ferroviária durante o dia. À noite ele era garçom. E ele trabalhava, e ele lutava, mas no coração dele, ele sabia que o Senhor havia plantado um chamado
Ele tinha sonhos, ele tinha visões e ele correu atrás daquilo que Deus havia plantado no coração dele. Ele não desistiu. Você não pode desistir dos seus sonhos. Há uma resposta para você, há uma cura, há um milagre, como aquela mulher que sofreu com preconceito e alcançou o milagre para a filha dela. Esse homem sofria preconceito também. Ele contraiu varíola e perdeu o olho esquerdo. Ele tinha dificuldade de enxergar, mas nada o impedia de plantar a palavra do Senhor, de espalhar a palavra do Senhor, né? E ele pregava a cura pela fé. Mesmo assim, sem um olho, ele pregava porque ele sabia que Jesus curava. Ele pregava o retorno das pessoas a Cristo. E até que ele conheceu um outro homem, um teólogo branco, cristão. Mas, irmãos, só estudando a história para você perceber, havia uma separação entre o negro e o branco, era tudo ali muito recente. E aquele homem, apesar de cristão, ele tinha um instituto bíblico e Seymour tinha um desejo de aprender e ele permitiu que Seymour participasse do instituto bíblico dele, assistia às aulas, mas ele tinha que assistir às aulas lá no corredor, lá de fora, olhando pelas janelas, porque ele não podia entrar e se misturar com aqueles brancos ali, né? Mas ainda assim ele não desistiu. Ele foi, ele buscou, ele tinha sede. Ele ficava com as migalhas, mas ele fez uma transformação também, apesar do absurdo do racismo. Em Lucas, perdi o meu trecho aqui, né? Lucas 5,16 mostra que Jesus também sempre se retirava para lugares solitários e ele orava. Esse homem aqui era um homem de oração. Aquela mulher, para nós a lição de hoje não quer dizer outra coisa, senão que ela era uma mulher de oração. Ela venceu porque ela era uma mulher de oração. E apesar de Jesus ter dito, olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel, a mulher não teve vergonha. Sabe o que ela fez? Ela caiu aos pés do Senhor, se prostrou, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me, você vai quebrar alguma barreira hoje, vai dizer, Senhor, ajuda-me. Diga aí no teu coração, o Senhor está olhando para você. Não importa quem está na sala, não importa quem está aí na sua casa, não importa o que você tem no seu coração, apenas diga, Senhor, ajuda-me. Senhor, ajuda-me. E aí ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? E ela disse, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Um pouquinho de fé. No caso da mulher, grande é a tua fé. Você não precisa nem ter uma fé grande como a dela, um pouquinho de fé. A filha foi curada. Um pouco de fé, irmãos. A solução é chegada. Vamos orar. Não desista. Não desista. A tua bênção já está às portas. Não desista. Não desista. A tua bênção está às portas. Diga comigo, a minha bênção está às portas. Eu não vou desistir. Pai, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Perdoa-me, Senhor, quando a incredulidade toma conta do meu coração, da minha mente. Perdoa-me, Senhor, quando eu vou pela rota errada, pelo caminho errado, eu vou pelo lugar diferente. Perdoa-me, Senhor. Desfaz hoje toda a obra de desânimo, de cansaço. Tira a sequidão do meu espírito, da minha alma, e sacia a minha sede com água que vem do trono e renova, Senhor, o meu interior.
Me dá a disposição, Senhor, que aquela mulher teve de vencer preconceitos, paradigmas, regras impostas pelos homens e não sair da tua presença até que eu seja abençoado. Senhor, nós estamos na tua presença. Por favor, Deus, ouve o clamor dos meus irmãos, ouve o clamor do aflito, ouve o clamor do necessitado, ouve o clamor daquele que está triste hoje e o veste com alegria. Eu só te peço, faz o sobrenatural acontecer. Faz o sobrenatural acontecer na vida deles. Oh, Senhor, tem misericórdia. Filho de Davi, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Libera, Senhor, a resposta como o Senhor liberou para aquela mulher. Libera uma resposta hoje na vida, Senhor, dos meus irmãos, na casa deles. Senhor, o que vai no coração deles, transforma, Senhor, chama a existência. Eu chamo a existência em nome de Jesus, a tua petição. Eu declaro cura, eu declaro solução. Jesus Cristo é a solução. Eu declaro que os céus estão abertos sobre a tua casa. Eu declaro que chegou a tua hora. Eu declaro que chegou a tua vez. Oh, aleluia. Chegou o teu tempo. Eu declaro que as obras do inferno estão desfeitas na tua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro que os teus olhos estão abertos para o novo que o Senhor já está colocando diante de você. Declaro novas estratégias. Eu declaro o milagre. Recebe o teu milagre. Em nome de Jesus. Não desanima, não desiste. Recebe o teu milagre. Eu declaro que no lugar da vergonha, como diz a palavra, o Senhor te colocará em dupla honra. No lugar da vergonha, dupla honra. Eu declaro que o poder do Senhor se manifesta agora na tua fraqueza. Recebe do Senhor no teu espírito. Eu te abençoo. E eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que a bênção do Senhor permaneça sobre você. Que a bênção do Senhor permaneça sobre a tua casa, sobre a sua família. Amém? Amanhã estou de volta às 6h30 e às 10h30 com o culto, com a celebração da família. Compartilhe essa live com pelo menos 3 pessoas. Convida para estar conosco amanhã às 6h30 e no culto às 10h30. Eu deixo sempre na introdução um resuminho daquilo que eu falei, para que você possa ler novamente, possa acompanhar os textos bíblicos e possa crescer na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente.